gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula. Infelizmente não de botânica, né? Porque hoje não falaremos de planta. A gente vai falar da segunda parte de bactérias, né? Nossa aula de bactérias 2. E hoje, né? Cadê aqui? Não. Bom, antes de falar disso, se vocês estão me vendo, eu não fui sabotada pela tecnologia, então eu possivelmente estou feliz, então, né? Mas se vocês não estão me vendo, eu provavelmente terminei essa gravação muito frustrada e né, sem a minha imagem, mas tudo bem. Vamos lá. Hoje a gente vai falar exclusivamente de doenças, né, que é uma coisa muito relevante pro vestibular. Não muito relevante, mas pro contexto, né, de pandemia e, enfim, é relevante pro vestibular, não só pro vestibular, quanto pra vida de vocês. Então, as coisas que a gente passa aqui, muitas coisas que vocês não vão precisar, assim, tipo, na prática real, assim, da vida de vocês. Não digo nem como profissionais, digo mesmo como pessoas. Por exemplo, vocês não precisam saber a anatomia interna de uma dicotiledônia pra vida real. Você não vai estar andando na rua e isso não vai mudar a sua vida, por exemplo. Mas agora, saber como você pega uma doença bacteriana, uma doença viral, como você pode tratar, qual a importância de você tratar isso, são coisas relevantes, dependendo se você vai ser biólogo, se você vai ser geólogo, se você vai ser, sei lá, engenheiro eletricista, assim, whatever. Entendeu, gente? É isso, sabe? É questão de conhecimento, mas é um conhecimento pra você levar assim no seu bolso, levar com você para sempre, tá? E afinal, todo mundo sofre com pequenas e grandes doenças. O que isso significa, Carol? O que você quer falar pra mim com isso? Lembra, gente, lá do Hehe vai ensacar pó de arroz na rua? Pó de café na rua? É a mesma coisa, só que aqui é um de bactéria, tá? Então, quais são, né, essas pequenas... Gente, não tá passando. Ah, tá. Quais são essas pequenas e grandes doenças? Tuberculose, meningite, sífilis, cólera, pneumonia, gonorreia, difteria e as que não estavam inclusas no mnemônico, lepra, que também é chamada... Hanseníase, que na verdade também é chamada de lepra, né, antigamente, e tétano, tá? Começamos aqui então o nosso baile, né, juntos e Shallow Now, pela tuberculose. Tuberculose é uma doença bacteriana, claro, como todas as outras que a gente vai passar aqui hoje, e ela é causada pelo bacilo de Koch. Koch, eu acho que é Koch. Enfim, não sei, bacilo de Koch, tá, gente? Koch. E ela afeta principalmente os pulmões, tá? E aí, é um problema de saúde pública. O que é falar que é um problema de saúde pública? Trata-se de um tipo de doença que, assim, pode acontecer não, acontece em uma escala muito grande, tá? Então é uma preocupação para o governo, por exemplo, tá? E para o sistema de saúde de uma maneira geral. Tem sintomas como tosse seca, febre vespertina. Quando a gente fala de febre vespertina, a gente tá falando de uma febre à tarde, assim, à tardezinha. Sudorese noturna, tá? E emagrecimento, cansaço e fadiga. É uma doença transmitida pela via aérea, então se você está conversando com alguém e essa pessoa tem um bacilo, ela vai tossir em você e você vai ficar tuberculósico, ok? Mentira, gente. Não, tá, verdade. Mais ou menos verdade. E aí, o que acontece? Um ponto da tuberculose é a tosse, né? Que eu já comentei. Então, tosse. Mas o que é a tosse, né? Cada dia uma curiosidade diferente aqui nesse canal. A febre eu já comentei em uma outra aula, que é um mecanismo que o seu corpo encontrou para poder desestabilizar o patógeno. Então, ela aumenta a temperatura, o seu corpo aumenta a temperatura, né? A temperatura interna. E aí, esse patógeno, ele fica mais tipo, meu Deus, onde eu estou? O que eu tô fazendo na minha vida, né? Mas assim, e aí a tosse, o que é a tosse? Quando você vai tossir, você na verdade, uma adaptação para você tentar expelir aquilo que te faz mal, tá? Seja um vírus, uma bactéria, enfim, quanto até comida, né? Às vezes a gente tá comendo, a gente engasga e a comida para. Então a gente tosse pra comida sair, né? Mas tudo bem, a gente acontece. E aí, essa questão pode dar uma falta de ar também. Por que pode dar falta de ar? Porque pensa, tá aqui o seu pulmão bonitinho, e aí começa a bactéria ali, afeta tudo bonitinho, popopó. E aí o seu pulmão, ele começa a secretar muco na tentativa de eliminar aquele patógeno. Só que a gente tá tendo bastante bacilo, e aí vai secretando muco. Vai chegar um momento que o seu peito vai estar congestionado, tá?
E os médicos, geralmente, eles percebem esse congestionamento no peito, no pulmão, enfim, pela ausculta, né? Que eles botam ali o estetoscópio, aí você respira, e aí, dependendo de como o ar passa pelo seu pulmão, o som vai ser diferente, claro, se tiver alguma coisa. A gente tem ali uma configuração, né, de um ruído característico, de repente. Tem alguma coisa errada, tem, tá? E aí eles fazem como é que chama? Eles fazem aqueles exames. Não é raio-x, é raio-x, né? Raio-x pra poder resolver. Pra poder resolver, não, pra poder dar um diagnóstico correto, tá? Não só o raio-x, mas também alguns exames de cultura, né? Então eles pegam essa bactéria, fazem um esfregaço da boca numa placa de Petri. Uma placa de Petri é uma placa de plástico ou de vidro que pode ter um meio de cultura ou não, nesse caso essa placa vai ter um meio de cultura que a bactéria da tuberculose gosta, e aí eles fazem esse esfregaço, e aí eles veem o tipo de bactéria que cresce, tá? Depois eles fazem uma coloração, lembra a coloração de Gram que eu falei? Eles fazem a coloração de Gram para descobrir que tipo de bactéria que é, enfim, se é baciloácido alcorresistente, também tem isso, tá? A tuberculose, ela tem um tratamento gratuito fornecido pelo SUS, nosso querido e digníssimo e tudo pra mim, nosso Sistema Único de Saúde, tá? E o SUS, ele não vai fornecer só a medicação, né? Porque a tuberculose ela é tratada com medicação, né? A princípio, que são os antibióticos, mas também é feito o monitoramento daquele indivíduo, então ele vai fazer consultas diárias, não, né? Tipo, com uma certa periodicidade. E ele também vai ser orientado, tá? E essa orientação, ela consiste em, olha, você tem que tomar os antibióticos assim, assim, assim. Olha, você tem que fazer isso, isso e aquilo. E além disso tudo, ainda assim tem um suporte social, tá? Se eu me lembro agora por cima, parece que tem um esquema de cesta básica, então os pacientes que estão em tratamento, eles recebem uma cesta básica mensal, parece que tem um recebimento de leite semanal, tá? E isso é muito bom, né? Considerando que as pessoas com tuberculose, elas geralmente ficam afastadas do trabalho. Mas acaba sendo até, não mais assim, mas é uma situação problemática, né? Que reflete num outro ponto social, tá? Da nossa, do próprio panorama que a gente tem. Que a questão é que é um tratamento que tem baixa adesão. Tem muitas famílias carentes e tudo mais, indivíduos carentes, que não se sustentam, né? Porque a gente sabe que não dá pra muito, mas a cesta básica acaba sendo um ponto muito importante pra eles. E aí, quando vai chegando no final do tratamento, esse indivíduo ele para de aderir. Ele deixa de aderir no caso, e aí, enfim, continua infectado e tudo mais. Ele acaba se reinfectando, geralmente, ou até mesmo a própria infecção que não foi embora, não foi resolvida, e aí ele começa uma nova leva do tratamento e ele volta a receber esse suporte social, tá? E aí isso acaba sendo mais pesado ainda como um problema de saúde pública, é um problema social muito forte, tá? Enfim. E uma maneira, né, a maneira mais eficiente de você prevenir a tuberculose é pela vacinação. No caso é a BCG, que é uma vacina que você toma quando você é bebê, assim, é uma das primeiras vacinas, tá? Que você toma quando você é criança, recém-nascido, você toma BCG e hepatite B, são as duas primeiras vacinas, tá? Uma outra maneira de você controlar, né, de você prevenir, é você fugir de ambientes muito cheios, enfim. É que é muito complicado falar nisso, né, considerando a realidade de várias pessoas, tipo, eu, por exemplo, quando eu tava indo pra faculdade, sempre pegava o metrô lotado, ônibus lotado, então, né, eu não tinha como fugir, ou eu pegava o ônibus lotado, ou eu não chegava na faculdade, basicamente amassada, sardinha. Mas sinto saudade, gente, sinto saudade, vocês não têm ideia. Daria tudo pra me amassar de novo no ônibus. Mas enfim, e aí uma outra maneira é proteger a boca, né, ao tossir ou espirrar, caso você esteja infectado e tudo mais. E aí um outro ponto também que eu gostaria de falar para vocês da tuberculose é em relação às populações mais suscetíveis, né? Os indígenas, eles têm três vezes mais chance de se contaminar por tuberculose. E aí a gente vai passando aqui, né? Vocês já leram, né? Na verdade, a gente vê que pessoas em situação de rua têm 56 vezes mais chance de se contaminar por tuberculose do que a gente, por exemplo, tá aqui em casa sentado fazendo nada, não, fazendo muito, né? Queria eu não fazer nada, na verdade. Tá? E aí,
tanto pelas condições, né? Porque é uma doença que pode ser evitada, se a gente tiver os protocolos mínimos de saúde, né? A vacinação, as práticas sanitárias, tá? E tudo mais. Seguimos. Já falamos aqui de tuberculose, agora a gente fala de meningite. Eu comentei com vocês em algum momento das últimas aulas sobre o que é o it, né? Quando a gente fala de it, a gente fala de inflamação. Então, meningite é inflamação nas meninges. Mas, Carol, o que são meninges? Eu não lembro do que são meninges, Não precisa lembrar, porque acho que talvez esse contato tenha passado assim muito batido. Talvez você tenha o contato com a meninge, com a ideia de meninge, pela própria meningite, tá? E no final a gente acaba nem sabendo o que é direito. Primeiro, antes da gente falar do que é meningite, vamos falar do que é meninge. A gente tem 3 meninges principais no nosso encéfalo. O que é a meninge? São camadas, tá? De tecido conjuntivo, geralmente, que servem para proteger ali o seu cérebrozinho, para você pensar, para você fazer uma FUVEST, uma Unicamp, uma Unesp, uma FAPCOM, uma Belas Artes, uma PUC, enfim. Fazer ali um vestibular para você conseguir pensar ali e não ter nenhum dano. E a gente tem 3 meninges principais. A pia mater, tá? Que ela tá mais aderida ao seu cérebro. O cérebro propriamente dito, então ela está envolvendo o cérebro, é uma camada mais fina. A gente tem a aracnoide, que é a superior, e a dura mater, que ela é a mais dura realmente, tá? E elas ainda estão embaixo de osso, periósteo, né? Tudo coisa de osso, né? Revestimento ósseo. E tem essa aponeurose. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tá? A aponeurose é um tipo de tendão, e sim, um tendão, igual você tem ali no calcanhar, ali no tornozelo, essas coisas assim, tá, gente? Só que a aponeurose é a mesma coisa que um tendão, só que é um tendão em forma de placa, tá? A gente tem essa aponeurose que chama galha craniana, se eu não me engano. E uma outra curiosidade é que se a gente, tipo, a gente tem uma outra aponeurose nas costas, né, nessa parte mais de baixo. Gente, eu não vou levantar porque eu vou sair do enquadramento que eu acho que tá ok. Mas assim, a gente pensa nas costas, essa porção mais inferior, tá? É a aponeurose toracolombar. Então, se você quiser ser uma pessoa refinada, assim, bem barbezinha toda, tá ali no rolê, fala, nossa, gente, eu vou ter que ir embora. Uma desculpa, né? Eu vou ter que ir embora porque eu tô com dor na minha aponeurose toracolombar. Eu acho, assim, super tendência, super usaria. Inclusive, já usei, não enrolei no contexto de rolê, mas pra descrever a minha dor. Assim, é uma coisa que não tem preço, gente. As pessoas olham assim, meu, você é louca. Gente, eu acho mágico, porque você tá dando uma referência exata de onde está doendo, entendeu? Dói o quê? Dói na minha aponeurose toracolombar, tá? Ok? Nossa, tô com dor nas costas. Não tô com dor nas costas, tô com dor na minha aponeurose, tá? Seguimos então. A meningite, ela é a inflamação então das meninges e ela pode ser causada não só por bactérias, assim, pode ser causada por parasitas, fungos, vírus, enfim. Só que a forma bacteriana é mais grave e que a gente vai falar hoje é a bacteriana. Ela pode ser transmitida de pessoa para pessoa pela via aérea. A gente tem sintomas como mal-estar, náusea, vômito, fotofobia. Fotofobia é uma sensibilidade maior, tá, à luz. E confusão mental. Mas por que confusão mental? Vamos ver, lembra ali, ó, lembra não, olha, né? Olha para onde está. Onde estão as meninges, né? As meninges, elas estão aqui na parte encefálica. Então, se a gente tem um dano nessas meninges, se a gente tem algum problema, a gente consequentemente vai afetar outros espaços do sistema nervoso, tá? Então, isso pode sim gerar confusão mental, considerando que cada partezinha do nosso sistema nervoso é responsável por alguma coisa, tá? Cada uma, nada é à toa. Se você perder um pedacinho de massa, às vezes uma função pode acabar comprometida, enfim, tá? O tratamento de meningite, ele é feito basicamente com antibióticos e o paciente é internado. E a melhor forma de você prevenir meningite, meu querido, minha querida, é pela vacinação, tá? Melhor forma assim, tome vacina, vacinadíssimos estaremos, tá bom? Seguimos aqui, então, com a próxima doença, que na verdade a gente não chama de doença, a gente mudou essa maneira de chamar, que é a sífilis, que é uma infecção sexualmente transmissível, tá? Que é uma IST. Antes a gente chamava esse tipo de doença não, né? Mas esse tipo de infecção como DST, né? Doença sexualmente transmissível. Mas esse nome, ele tinha uma carga muito pesada para
pro próprio, assim, conceito, sabe? Como eu posso dizer? Podia ter até um caráter pejorativo dependendo da situação, sabe? Tipo, as pessoas olhavam meio torto, tipo, nossa, DST, DST parece muito assim, tipo, pá, DST. Então, IST é uma maneira mais branda de você falar desse tipo de infecção, tá? Tem muito tabu em cima disso, não tabu, mas tem muito preconceito em cima das ISTs, tá? De uma maneira geral. Então, até mudar o nome é uma maneira de você atenuar isso, tá bom? A sífilis, além de ser transmitida sexualmente, né, pelo ato sexual, desprotegido, mas essa desproteção, ela não é questão de anticoncepcional oral, injetável, não. É uma desproteção de camisinha. Então, se você não usar camisinha e tiver relações oral, anal ou vaginal com alguém que foi contaminado, que é contaminado, enfim, pela bactéria da sífilis, você vai contrair sífilis, tá bom? E aí, então ela pode ser transmitida também da mãe para o filho, tá? É uma doença curável, que ficamos felizes com isso, e ela é exclusiva do ser humano, então gato não tem sífilis, tá? Ponto. É causada pela bactéria Treponema pálido e a prevenção, assim, da sífilis, prevenção maior da sífilis é o quê? Uso de camisinha, tá? Não adianta você usar o anticoncepcional oral, injetável, o DIU, enfim, pensando que isso vai prevenir você de uma IST. Não, ISTs somente são barradas com o uso de camisinha, tá bom? Aquele preservativo barreira mesmo, tá bom? O tratamento para a sífilis, ele é feito à base de penicilina benzatina, também chamada nossa querida, não querida, né? A nossa desgostosa benzetacil, e é fornecida por unidades de saúde, tá? Aqui do lado, eu não vou ler, tá? Porque eu não vou ler. Vocês estão lendo ali, se tiverem um pouco de tempo, talvez de ler enquanto eu falava, e talvez vocês estejam lendo agora que eu estou falando. Mas a sífilis, ela tem sintomas diferentes em cada uma das fases, tá? Enfim, na fase primária, secundária, latente e terciária, tá? Latente, ela é assintomática, olha só. Enfim, olha só, olha que mágico isso aqui. Mágico não, né? Meu Deus. Que a terciária, ela pode surgir de 2 a 40 anos depois do início da infecção. Então, se você, meu querido, tiver interesse nisso, você dá uma pausa no nosso vídeo, dá uma lidinha nesses sintomas, né? E seguimos. Uma outra coisa legal é falar dessa diferença de sinal e sintoma, tá? Sinal é tudo aquilo que você consegue verificar no paciente. Então, eu consigo verificar a pressão arterial, o paciente não vai me falar, nossa, eu estou com 12/8. Não, o paciente não sabe. Então, você mede, você afere, e aí você consegue ver. Então, febre não, temperatura, pressão, glicemia, enfim, são sinais. Agora, sintoma é tudo aquilo que o paciente te diz, tá? Tem sintomas que a gente consegue ver, que acabam virando até sinais, né? Com lesões na pele, por exemplo, mas sintoma é que, eu tô com dor. Você não pode, sei lá, você não sabe se o paciente tá realmente com dor. Claro que você vai acreditar nele, você como profissional de saúde ou não, enfim, no caso, sim, né? Mas você vai acreditar nele. Mas assim, você não tem como aferir se ele está com dor. Você não pode falar, você tá com dor. Não tá. Tá sim, tá? Então, seguimos aqui o nosso baile, vamos falar de cólera, tá? Uma outra doença bacteriana como todas as outras, e ela é uma doença intestinal, tá? Infecciosa intestinal. A transmissão, ela se dá por contaminação oral fecal, né? Então, contato com fezes, geralmente, direta, ou pela ingestão de água ou alimentos contaminados, tá? Então, vamos pensar aqui, vamos fazer uma reflexão. Quando a gente fala de doenças que tem um caráter oral fecal, muitas vezes elas vão ter uma incidência maior naqueles lugares que a gente tem um baixo saneamento, tá? Que a gente tem condições sanitárias muito ruins, tá bom? Parasitose, de uma maneira geral, tem muito esse quadro, né? São em áreas mais pobres, áreas que a gente não tem água encanada, que a gente tem um esgoto a céu aberto, enfim, tá? Muitos fatores envolvidos nessa questão. Inclusive, em tema de redação, por exemplo, é uma problematização legal para você trazer, sabe? Tipo, se essas pessoas tivessem condições de vida, né, condições boas, se tivessem água encanada, se tivessem condições de moradia, tá, íntegras, enfim, favoráveis,
Será que a gente teria um nível grande de parasitose? Será que a gente teria cólera, por exemplo? Tá, fica aí o questionamento da redação. Olha só, escreva uma redação sobre aquelas. Biologia é cultura, gente. A gente fala até de redação, tá? Seguimos então. Essa cólera, ela é causada, na verdade, pela liberação de toxinas da própria bactéria, tá? Lembrando que a bactéria ela é capaz de produzir toxinas. A cólera, ela pode ser assintomática, tá? Ou causar uma diarreia leve, mas ela também pode se manifestar de uma maneira pesada, assim, uma maneira hardcore. Uma diarreia aquosa, pode ou não ter vômito, uma dor abdominal, cãibra também. Inclusive, gente, mais uma curiosidade do mundo mágico da saúde, tá? O que é a diarreia? A diarreia são as fezes extremamente líquidas. Por quê? Porque o seu organismo ele tem uma necessidade enorme de eliminar aquilo, você não consegue conter, né? É um outro mecanismo de resolver o seu problema. Então, tem uma bactéria, precisa eliminar da maneira mais rápida possível. Só que quando você elimina muito rápido, você não tem tempo no seu organismo ali, no seu sistema digestório também, de fazer a reabsorção correta, né, adequada da água, enfim. Então você acaba perdendo muita água, tá bom? E aí, a gente tem também que as condições precárias de saneamento básico, como eu estava falando de higiene pessoal, são fatores de risco para essa doença. Então a gente vai observar uma incidência muito maior de cólera e até de doenças parasitárias e outras doenças bacterianas que tenham essa contaminação oral-fecal em regiões, em locais que tenham esse baixo saneamento básico e higiene pessoal, tá? O tratamento, gente, ele é baseado, então, na reidratação do paciente. A gente não vai ter um uso hardcore, assim, de antibiótico nem nada. E qual é o ponto da reidratação do paciente? Porque quando você tá com diarreia, que é um sintoma muito característico, né, da cólera, você tá perdendo muita água. Então, você precisa reidratar o paciente, tá bom? Para que ele não diminua a imunidade, para que não aconteça nada pior e abra espaço para outras infecções, tá? E a prevenção, assim, da cólera, assim como doenças orais fecais de uma maneira geral, é por medidas de saneamento. Então, lavar bem os alimentos, limpar as superfícies, enfim, evitar colocar as coisas na boca, tipo, direto, assim, evitar comer comida crua. Ó, os amantes de peixe aqui, peixe cru. Não gosto, gente, perdão. Perdão aos amantes de comida japonesa, não desce, gente. Dá um tá assim, vai e volta. Enfim. Seguimos então, falar de pneumonia, tá? A pneumonia é uma infecção bacteriana muito, muito comum no nosso mundo mágico do universo encantado. É uma infecção muito comum que se instala nos pulmões, tá? E o agente infeccioso, na mesma pegada da tuberculose, ele vai penetrar na região em que ocorrem as trocas gasosas, ali, tá? Os alvéolos, enfim. E aí, né, seguimos, tá? Calma. E aí fica pra depois. Ele vai entrar nas regiões que ocorrem as trocas gasosas. Mesma pegada, como eu já falei, da tuberculose, a gente vai ter uma maior secreção de muco. Secreção de muco implica em uma dificuldade respiratória, tá? E aí, como sintomas da tuberculose, minha Adelaide aqui, gente, minha gatinha querida. Uma pausa para ver a Adelaide. Como fatores de risco para tuberculose, a gente tem fumar, tá? Porque fumar ele promove a inflamação e isso faz com que a penetração dos agentes infecciosos seja viabilizada, tá? A gente infeccioso fica, tô aqui, o negócio já tá bom, então vamos ficar aqui. Ar-condicionado também, mal regulado no caso, que vai deixar o ar muito seco. Isso facilita a infecção por vírus e por bactérias. Resfriados mal cuidados. Mudanças bruscas de temperatura. Não tem como fugir muito, né, das mudanças bruscas de temperatura, né? Porque, tipo, nossa, eu preciso sair de casa. Eu não tenho culpa se a temperatura mudou ou não. Então, o que acontece? Quer ir embora, Adelaide? Vai. O que acontece? A mucosa, ela fica muito sensível, né? Quando a gente muda de temperatura, ela tem um choque. Por isso que a gente acaba ficando até com o nariz escorrendo, essas coisas. Então não tem muito o que fazer, assim. É só a gente não fumar. Não fumar, não deixar o ar-condicionado mal regulado e cuidar bem dos nossos resfriados, porque mudança brusca de temperatura, né? O que faremos, não podemos controlar a mãe natureza, tá bom? O tratamento de pneumonia, ele é baseado, então, no uso de antibióticos, né? E em casos mais graves, o paciente fica internado, tá? Como medidas de prevenção, digamos assim, para
Para pneumonia, como eu já falei, evitar fumar e beber exageradamente, observar as instruções para a regulação do ar-condicionado e procurar atendimento médico para diagnóstico precoce da pneumonia para evitar complicações. Então, se você sentiu ali um desconforto respiratório, enfim, você fala assim, é que agora, desconforto respiratório, né? Pode ser Covid. E a gente já fica assim, né, gente, risos nervosos. Mas, de uma maneira geral, se você sentiu algum desconforto, você sentir algum desconforto, é sempre bom procurar uma unidade de saúde antes, para evitar que você só perceba essa doença quando estiver com o pé na cova, né, gente? Importante. Seguimos aqui, então, vamos falar de gonorreia, tá? Também é uma IST, então é uma infecção sexualmente transmissível. Ela é causada pela bactéria, não vou ler o nome, porque não sabemos pronunciar esse nome, tá? Neisseria, Neisseria, não sei. E a gonorreia ela pode afetar tanto homens quanto mulheres de qualquer idade por meio do ato sexual vaginal, anal ou oral sem uso de preservativos. Pode ser transmitida da mãe para o filho também, tá? Os sintomas, eles podem aparecer de 24 horas a 5 dias depois da relação desprotegida. E a gente tem alguns sintomas, né? A gente tem alguns vários sintomas, olha só. Alguns sintomas comuns, né? Tanto para homem quanto para mulher. São coceira, pus. O que é o pus? O pus, ele é o acúmulo de neutrófilos, que são células de defesa. E essas células, elas são as primeiras células que morrem. Sim, elas morrem por você. Então, as células vão lá, elas se sacrificam, basicamente, e elas fazem uma sinalização também. Tipo, olha aqui, gente, tô morrendo, tem um problema. E ativa as outras células que elas vão lá caminhando para o local da infecção, tá? Então, nada mais é do que células mortas que morreram, assim, por você, tá? Valorize o pus de vocês, tá bom, gente? E pode ocorrer também sangramento na região anal, dores de garganta e aparência de inflamação, né? Porque o pus ele vem da inflamação. Secreção de pus nos olhos, ai gente, que agonia. E sensibilidade à luz. Para mulheres, exclusivamente, a gente pode ter corrimento vaginal com cheiro forte, com uma cor amarelada, sangramento fora do período menstrual, dor ou ardência para urinar, míopes, dor e ardência para urinar, dor pélvica e dor abdominal. Para os homens, a gente pode ter dor e inchaço. A gente não, né? Eles podem ter dor e inchaço em um dos testículos, ardência para urinar e secreção de pus pela uretra, tá? O tratamento, ele é feito com base no uso de antibióticos, tá? Como sempre, assim, de um padrãozinho nosso, né? E o uso de preservativos, no caso camisinha, é a maneira mais indicada para você prevenir infecção sexualmente transmissível, de uma maneira geral. Sempre que você olhar no vestibular, por exemplo, eu tô falando aqui, não vestibular necessariamente, mas na vida, assim, eu tô falando de uma infecção sexualmente transmissível. Qual é a maneira principal de você evitar? Uso de preservativo, camisinha. Nada de DIU, DIU não previne infecção sexualmente transmissível, anticoncepcional oral também não, tá bom? Seguimos aqui para a nossa próxima doença, difteria, tá? Difteria, ela é uma doença bacteriana que vai atingir as amígdalas, faringe, laringe, nariz e outras partes do corpo, e pode, né, geralmente atingir outras partes do corpo, como a pele e as mucosas. Ela é causada por essa bactéria aqui, o nome é tão pior quanto lá da bactéria da gonorreia, né, gente? Chorastes. Então, claramente não vou pronunciar, mas fica aí a tentativa de vocês pronunciarem para mim. Olha só. É uma doença transmitida pela tosse, né? Pela tosse e espirro, então é uma transmissão aérea, né? Oral, no caso. E também pode ser transmitida por lesões na pele, então ter contato com um indivíduo saudável, ter contato direto com a pessoa doente, tocando nessa lesão. Enfim, não sei porquê, mas é possível, assim, você entrar em contato com aquela lesão de alguma forma, tá? Uma característica muito importante da difteria é a presença de placas, né, na cor branco acinzentada nas amígdalas e em partes próximas, tá? Aqui dá pra ver na imagenzinha que tem uma placazinha meio esbranquiçada, tá? E aí, como outros sintomas, a gente tem dor na garganta, mas é uma dor discreta, gânglios inchados, então a gente tem aqui os linfonodos, né, aumentados. Por que os linfonodos estão aumentados? São nos linfonodos, no caso, que as suas células de defesa vão pegar um pedaço daquele patógeno que entrou na sua célula, não sabe? Vai falar, toma aqui, linfócito. O linfócito é uma célula mais refinada, tá, de defesa. Vai falar, olha, linfócito, tá aqui pra você, tá?
A professora de imunologia, ela gostava de falar que essas células primárias do sistema de defesa eram ali os seguranças, tá? E aí As seguranças não. Eram o... Como é que eu posso dizer? Era um... Assim, o linfonodo... O linfonodo não. O linfócito e essa célula primária de defesa, ela tem tudo para ser um casal e o linfonodo é uma balada. Então, essa célula de defesa primária, ela começa a procurar o linfócito que nem doida para mostrar para ele, olha o que eu achei, olha o que eu achei, tá? Porque o linfócito ele vai fazer uma resposta mais refinada, tá? E aí, por isso que o linfonodo fica aumentado, porque a gente tem mais, digamos assim, células primárias, querendo mostrar, tipo, olha aqui o que eu achei. Porque ele tem bastante, então ele quer mostrar que tem bastante. Tá? Então ele vai levar pra balada chamada linfonodo. E lá eles vão ficar mostrando lá os antígenos, tá? Pra apresentar pro linfócito exercer uma resposta mais refinada, digamos assim, tá? Vocês vão ver isso em sistema imunológico, tá? Acho que vocês vão ver isso com o Felipe. Enfim, seguimos. E aí, tá? Seguimos aqui, dificuldade para respirar ou respiração rápida em casos graves, né? Então fica, não vou simular aqui porque senão eu posso ficar sem ar. Palidez, febre não muito elevada e um mal-estar geral, tá? O tratamento para difteria, ele é feito com soro antidifitérico, tá? Para inativar a toxina da bactéria, além de antibiótico utilizado como medida auxiliar para ajudar a interromper o avanço da doença. O que é esse soro? Eu acho que eu não cheguei a comentar com vocês, né? Eu deveria ter comentado, esqueci, perdão. A diferença entre soro e vacina. Quando a gente fala de soro, a gente está falando de uma composição que tem vários anticorpos. Então, os anticorpos estão prontos. Eles vão ser injetados em você e vai ficar tudo certo ali, vai combater o seu problema aparente, né? Por isso que a toxina tá lá. Então, você já vai jogar um soro, esse soro ele foi feito contra essas toxinas. Então, ele tem anticorpos, eles têm anticorpos, no caso, que vão fazer com que você reaja assim, ó, top para essa toxina, aí não morra. Mas a vacinação, no caso, você injeta o vírus atenuado, enfim, a toxina da bactéria, e isso faz com que você mesmo faça uma resposta, tá? Para essa, como é que chama? Para essa infecção, tá? Então você mesmo vai criar seus próprios anticorpos. Esse soro antidiftérico, ele já tá pronto ali, tá? É seu. Seu não. É dos outros e vira seu, tá? Os anticorpos não são produzidos por você, tá bom? Seguimos aqui, vamos falar de lepra, também chamada, ou melhor, falar de hanseníase, também chamada de lepra. É uma doença, na verdade, que a gente tem muito relato, né, na época do... Na época não, se a gente for analisar a Bíblia, não sou uma pessoa religiosa, mas eu digo mais por tudo que eu já li, enfim, que tem muitos relatos, né, de lepra, o leproso, não sei da onde, nananã, tá? Essa doença aqui, queridíssima não, né? Sobre querida, ou seja, antiquerida. Ela é causada pelo Mycobacterium leprae, acho que é lepre. Ou bacilo de Hansen, né, em homenagem ao cara que descobriu. Ela é transmitida pelas secreções das vias aéreas superiores e por gotículas de saliva, né? Então você fala, sabe aquela pessoa que fala cuspindo? Mycobacterium. Mentira, não tem Mycobacterium. Espero que não tenha Mycobacterium nessa pessoa. Não é uma doença tão comum hoje, atualmente. Ela é uma doença que é majoritariamente cutânea, né? Então você vai observar muito na pele, mas ela pode afetar outras regiões também, como nervos periféricos, olhos, etc. Como sintomas, a gente tem as manchas pardas, esbranquiçadas ou eritematosas. Uma mancha eritematosa é uma mancha vermelha, avermelhada, tá? Na pele, alteração na temperatura no local afetado pelas manchas, porque a gente tem ali vai gerar eventualmente uma inflamaçãozinha, então a gente tem a dor, o calor, o rubor, tá? Essa questão de ficar avermelhado. Você pode ter também dormência em algumas regiões do corpo, alteração na musculatura esquelética, resultando nas mãos de garra. Quando a gente fala de dormência em algumas regiões, alteração na musculatura, então a gente já pode duvidar, né, suspeitar, na verdade, que está afetando de alguma forma algum nervo, e a gente já viu ali antes que pode afetar também os nervos periféricos, tá? O tratamento da hanseníase, ele é feito majoritariamente com antibióticos, e assim, a gente não tem uma forma, assim, tipo, específica para prevenir a hanseníase, propriamente dita, mas a BCG, ela tá ali meio próxima ali, tipo,
falando de família, digamos assim, ela reduz, tá, a chance de hanseníase. BCG é a vacina que você toma pra... Nossa, BCG... Gente, esqueci pra que serve BCG. A gente já falou disso. Calma, BCG pra... Não é tuberculose. Acho que é tuberculose. Deixa eu voltar aqui. É tuberculose, tá? A vacina pra tuberculose. Tá bom, meninas? Tupom, a gente esquece às vezes, tá? Então, ali é tuberculose. Acho que é tanto porque a tuberculose, ela também é transmitida por um tipo de micobacterium, né? Então, eles estão ali, ó, juntos e xalonal. Posso estar errado, mas eu acho que é quase isso, quase 90% de certeza. E por fim, né, tá? Olha só, já estamos aqui em 35 minutos de aula. Aguenta firme, gente. Estamos quase acabando. A gente tem o tétano, tá? Que é uma infecção bacteriana. Ela é causada pela bactéria C. tetani. Acho que não é Clostridium, acho que é Clostridium tetani. E ela é encontrada no ambiente, pele, fezes, terra, galhos, ponto baixo, água suja, poeira, enfim. Inclusive eu tenho uma história razoavelmente ok com tétano, porque uma das minhas amigas da época de cursinho, lembrando que eu fiz arcadas, olha só, e aí uma das minhas atuais amigas, né, vocês sabem a Mariana de matemática? Então, nos conhecemos por causa de tétano, porque uma vez eu tava na aula, e aí ela chegou desesperada com as amigas dela, elas estavam por perto. E ela tava, gente, peguei tétano, não sei o que. Tava lá na tese, eu me cortei um parafuso enferrujado, desesperada, Mariana. A Mariana tava desesperada. Aí eu tava desesperada junto com ela. Aí depois que ela sentou, assim, parecia, tipo, meio aflita, eu chamei ela e falei, olha, você não vai ficar com tuberculose não, tá? Tuberculose não. Você não pegou tétano não. Por quê? Porque aqueles parafusos da tese, parafusos pregos, enfim, da tese, eles estão lá há muito tempo. E a bactéria, ela não consegue ficar tanto tempo parada no ambiente, né? Tipo, ela não aguenta tanto tempo. E aí ela ficou mais tranquila, e ela não tinha tomado a vacina. Aí depois de um dia ela foi tomar vacina, ficou tudo bem com Mari, ficamos amigas somos amigas até hoje. E, inclusive, o apelido dela, eu chamo ela sempre de Mari Tétano, né, por conta dessa história. Mas enfim, seguimos aqui, né, o nosso rolê. Não é uma doença contagiosa, então você não vai passar de pessoa para pessoa. E ela eu falei que ela não é contagiosa e eu vou falar transmissão. Enfim, você não consegue passar de pessoa para pessoa geralmente, tipo, direto, assim, não vai passar por via aérea nem nada. Mas ela é transmitida geralmente pela contaminação de um ferimento da pele ou mucosa. Então, você tem um ferimento aberto, né, na pele, geralmente, e aí você tocou em algum lugarzinho que tem um tétano, ali uma bactéria, entrou no seu corpo, entrou em contato com a sua corrente, tá com tétano, tá? Como sintomas, a gente tem contraturas musculares, rigidez dos membros, rigidez abdominal, dificuldade para abrir a boca, dores nas costas e nos membros. Tudo que tem a ver com músculo, com articulação. Você já pararam pra pensar por quê? Talvez não. Eu nessa época não tinha parado pra pensar não. Mas assim, por que tem essa rigidez? A gente tem mecanismos, tá, neurológicos que vão controlar a contração, né, e o relaxamento dos membros. Mas o que acontece no tétano? Você contrai. Quando você contrai, tem uma liberação de neurotransmissor que vai fazer com que você contraia. Só que você precisa relaxar. E aí, quando você relaxa, você libera um outro neurotransmissor, né? No caso, um inibitório, para que esse relaxamento aconteça. O que acontece com o tétano? A bactéria, ela não deixa liberar o neurotransmissor que vai fazer você relaxar. Então, você fica numa contração, assim, intensa e constante, tá? Você não consegue relaxar, tá? Bactéria maldita, não é mesmo? Risos nervosos. E aí, gente, aí eu meio que recomendações. Então, quando houver uma lesão na pele ou na mucosa, lava o local com água e sabão e procura o serviço de saúde mais próximo, né, para avaliar se vai ser necessário uma aplicação de vacina. No caso, vacina se você não contraiu, mas se deu a sorte de não contrair, mas se você não foi vacinado, ou no soro, caso você tenha entrado em contato com uma superfície que tem ali a bactéria e ela caiu na sua corrente, então você vai tomar um soro para ficar topíssimo, tá? Pra ficar maravilhoso. Se apresentar sintomas, procurar uma unidade de saúde, tá? E os princípios básicos, então, para o tratamento do tétano são
A administração do soro antitetânico. O soro antitetânico é na mesma pegada do soro antidifitérico. Então, a bactéria ela vai produzir uma toxina, né, que é a toxina tetânica, e essa toxina, você não tem ali um anticorpo pronto. Então, você vai administrar o soro para que você consiga ali vamos dar uma segurada ali nessa bactéria maldita, tá? Nessa toxina maldita. Uma outra alternativa, né, de um outro princípio de tratamento é a eliminação do agente do foco da infecção, no caso, então você vai limpar a superfície, enfim, E medidas gerais de suporte, né, controlar a temperatura, controlar as dores, enfim. E a maneira sempre mais eficiente de você prevenir determinadas doenças é por meio da vacinação, tá? Então a gente toma a vacina antitetânica, tá bom? Se eu não me engano, é a vacina dos 15 anos que dói muito. Dizem que dói muito. Quando eu tomei, eu não senti tanta dor. Na verdade, eu senti mais dor na vacina contra o HPV do que com a antitetânica. Olha só, riso nervoso. Enfim, não lembro se é de 15 anos. Não sou especialista em vacina. Ou melhor, não sou especialista em calendário de vacinas. Mas enfim, é isso, gente. Acabamos nossa aula aqui hoje, uns 40 minutinhos. Seguimos juntos esse Shallow Now. Próxima aula a gente vai continuar falando de... A gente não vai falar de planta ainda, mas fica aí o mistério do que vai ser. Muito bom ter vocês aqui hoje, tá? Se cuidem. Não saiam de casa. Se não necessário, no caso. Se não for necessário, não saiam de casa, no caso. O português tá diferente, né? E é isso, estou sempre aqui à disposição. Estamos juntos nesse Shallow Now. Seguimos aqui. Até semana que vem.